Antes de começar o trabalho de energia, eu vou utilizar. A gente simplesmente indicou o teorema trabalho de energia cinética para vocês, ao chegar aqui ao final dessa transparência aqui, dessa página aqui, vamos dizer, esse slide. Vocês vão lembrar do teorema, caso não lembrem. Eu vou fazer uma demonstração, não é uma dedução propriamente, seria mais uma demonstração desse teorema para o caso específico de quando a força é constante, que é a equação de Torricelli. Então, eu vou obter a equação de Torricelli e apresentada aí de que a equação de Torricelli é basicamente o teorema trabalho-energia cinética. Então, se eu tenho um corpo, sobre ele age uma força, considerar que uma força constante, então, vale dessa forma aqui, força igual a massa vezes aceleração, sempre, mesmo que a força não seja constante. A diferença é que aqui a aceleração é constante, já que a força é constante. Então, age sobre ele uma força, ele se desloca, tem um deslocamento x aqui, eu estou considerando o eixo x, então, nessa direção, movimento unidimensional. Então, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, é o MRU-V, MRU-A, no caso, se for acelerado, etc. Então, a equação horária desse movimento, a gente chama de equação horária, a equação que me dá a posição do corpo com relação ao tempo. Então, sempre que eu tiver uma equação assim, seja lá qual for o movimento, né, a posição com relação ao tempo, a gente chama de equação horária. Então, a equação horária é dada pelo tempo, uma função do tempo, né, uma equação, uma função de segundo grau com relação ao tempo, t ao quadrado, completa, então tem o termo t ao quadrado, o termo t e o termo independente, e tem a equação da velocidade, que v é igual a v0 mais a t. Nas duas equações que a gente trabalhou até agora, eu tenho o tempo. E eu posso, então, o que é a equação de Torricelli? Eu ter a velocidade em função de x, ou x em função da velocidade, eliminando o tempo dessas duas equações. Então, eu vou ter uma equação em que vou ter a velocidade em função da posição. Então, eu vou substituir o tempo aqui, né? Vou isolar o tempo nesta equação aqui, fica v menos v0 sobre a, aparece aqui, e aparece aqui. Então, onde era t, fica v0 vezes o tempo, v menos v0 sobre a, e onde t ao quadrado fica, então, a aceleração sobre 2 aqui, e v menos v0 sobre a elevado ao quadrado. Então, desenvolvendo esses termos aqui, fica v vezes v0, né, propriedade distributiva aqui, v vezes v0 sobre a, menos v0 ao quadrado sobre a, aqui, né, distributiva, que eu tenho a, e aqui eu tenho dividido por a ao quadrado. Então, simplificando, fica sobre 2a, então todos vão aparecer sobre 2a. E aqui eu tenho, né, um binômio aqui, o quadrado de um binômio, é um quadrado primeiro, v ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, desenvolvi esse termo aqui, abrindo todas as contas de multiplicação. Né? Não ficou nada, nenhum termo em evidência aqui. Aí eu posso perceber que tem termos em comum. Por exemplo, aqui é menos V0 ao quadrado sobre A, e aqui é mais V0 ao quadrado sobre 2A. Então é o mesmo termo, só que aqui é meio e aqui é um inteiro. Então vai sobrar meio, né, esse negativo aqui. Termo negativo do V0, que eu, duas vezes esse, vai sobrar metade. Esse daqui e esse daqui são iguais, então vai simplificar aqui. E eu tenho esse termo aqui, v ao quadrado sobre 2a. Então, o que sobrou? Sobrou v ao quadrado sobre 2a, esse termo aqui,
Esse termo, que é o produto misto, vai simplificar. E o produto de V0 ao quadrado sobrou meio, que tinha um inteiro negativo. Aquele V ao quadrado está certo? Qual? Esse daqui? Esse aqui? Tá, né? Olha aqui. Esse daqui, o A, ó. O A, certo? Esse A aqui está ao quadrado embaixo. Multiplicando por A aqui, em cima. Pegar só o termo em V aqui, ó. Então, o que está multiplicando o binômio aqui? É A ao quadrado tem sobre A. Então fica A sobre A ao quadrado, sobra o A. Tenho 2 aqui. E tem, no binômio, está elevando ao quadrado, fica V ao quadrado. Então V ao quadrado sobre 2A. Então esse termo aqui, com V ao quadrado, é o único que vai aparecer aqui, porque aqui eu tenho o produto de V vezes V0 e V0 ao quadrado. O único em V ao quadrado é esse termo aqui. Na hora que eu faço, elevo ao quadrado binômio, vai ficar V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado sobre 2A. Então, como esse simplifica com esse, sobram só os termos em V ao quadrado e V0 ao quadrado. Então, é comum colocar, em vez de colocar ΔX, é comum colocar só o x, fazendo com que x0 seja igual a zero. Eu estou partindo do início aqui, né, na origem do eixo, no instante t igual a zero. Se eu substituir, esse aqui é no instante t igual a zero, porque se eu substituir aqui t por zero, vai ficar x igual a x0. Então, é a posição do corpo na hora em que t, né, a origem dos tempos é igual, estou na origem dos tempos, né, t igual a zero. E então eu vou fazer com que o corpo parta, o início do movimento, parta na origem do eixo. Então eu vou pôr isso daqui igual a zero. Se eu fizer isso, né, eu vou ter 2a vezes x, não estava dividido, passo multiplicando, igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Essa daqui é chamada equação de Torricelli. Né? Eu vou, nessa equação aqui, como ela já está, eu vou passar só o a multiplicando e vou multiplicar pela massa. Né? Então, a massa vezes a aceleração vezes x, mv ao quadrado sobre 2 menos m de 0 ao quadrado sobre 2. Essa daqui é energia cinética, né? Que a gente já viu. Função energia cinética. Esse daqui é a função energia cinética para esse instante aqui, final. É a velocidade nesse instante final. mv0 ao quadrado sobre 2 é um instante, é a energia cinética no instante que o corpo está partindo daqui. Então, é a energia cinética final menos a inicial. Então, é a variação da energia cinética. E M AX é o trabalho, porque M vezes A é a força, vezes o deslocamento, que é a definição do trabalho. Então, a força deslocou o corpo, multiplicado, então, a força vezes o deslocamento, eu tenho trabalho. Eu tenho um amigo que o nome dele é Max. Aí ele diz, meu nome é trabalho. Então, aqui, né? Max. Então, fica fácil de guardar. Né? Então, esse daqui é o teorema trabalho-energia cinética. Ele pode dizer, né? Meu nome é trabalho. Não é política, é professor. Teorema trabalho-energia cinética. Então, essa é uma dedução, tem alguns livros que fazem, em especial no livro do ensino médio. Eu vou deixar depois, no AVA, a dedução com relação à integral. Na verdade, eu vou só indicar, pode ser até na próxima aula, qualquer coisa assim, eu vou tirar do livro, que tem os livros universitários, tem
o tratamento integral para o teorema trabalho de energia cinética. Então, o que é o trabalho? Quando eu tenho o trabalho de uma força, a força altera a velocidade. A gente tem uma força, a gente já discutiu bastante sobre isso. Quando não age uma força sobre um corpo, ele não altera o seu estado de movimento. Quando age a força, ela altera o estado de movimento. Então, a força sempre vai converter um tipo de energia, de modo geral, um tipo de energia em energia cinética, a resultante. Sempre vai converter, a resultante das forças sempre vai converter algum tipo de energia em outra. E essa outra, no caso da resultante, é a energia cinética. É isso que o teorema trabalho energia cinética está dizendo. Olha, se você tiver várias forças agindo sobre um corpo, cada força, todas as forças vão converter algum tipo de energia em outra. Mas a resultante vai converter em energia cinética. Por exemplo, a força de atrito não vai converter em energia cinética. A força de atrito vai dissipar essa energia. A resistência do ar vai dissipar, então vai transformar em energia calor, som, luz, que são formas de dissipação da energia do sistema. Se o sistema produz, se aumenta a temperatura, por exemplo, no caso do atrito, vai ter dissipação dessa energia na forma de calor. O sistema vai perder a sua energia mecânica. Todas as forças de atrito produzem calor, em maior ou menor grau, sim. A energia de atrito pode produzir. A força de atrito pode produzir som também. Mas em maior ou menor grau, sempre há uma produção, sempre há um aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura, a gente diz que há um fluxo de calor para o sistema. Há uma conversão trabalho. O trabalho está sendo convertido em energia interna, na verdade, para ser mais preciso. A gente chama de calor, mas na verdade é energia interna. A gente vai ver, quando for ver a primeira lei da termodinâmica, que os sistemas guardam as energias que eles recebem, e toda essa energia que ele guarda não é chamada de calor, não é chamada de trabalho, é chamada de energia interna. Tudo que ele guarda, quando ele guarda, é chamado de energia interna. Mas essa energia interna, quando aumenta a temperatura do sistema, o sistema começa a emitir. De alguma forma, ele começa a transferir essa energia que ele vai estar, que houve um aumento, se ele estava em equilíbrio térmico com o meio, ele vai transferir e também vai dissipar essa energia na forma de calor. Tá? Então, sempre vai ter produção de calor nesse sentido. O sistema aumenta a sua energia interna e aí ele começa a emitir, e a forma mais comum desse tipo de emissão é calor. Seria, vamos dizer assim, pensando numa hierarquia do quanto essas energias podem ser aproveitadas pelos sistemas, né? São que a gente chama de energia livre. Então, na capacidade que o sistema tem de novo produzir trabalho, de novo se a força agir e produzir outros tipos de energia, o atrito é aquele que leva a energia para uma situação em que você não vai mais conseguir aproveitar muito essa energia, né? Então vai dissipar na forma de calor. A gente fala há um aumento de entropia muito grande quando o atrito age. Então, é irreversível, né, a situação. Então, sim, pode produzir outros tipos de energia também, mas sempre, ao final, vai ter um aumento de energia interna no sistema e a produção de calor, a emissão de calor. Então, eu tenho conversões de energia. Né? Sempre que há um trabalho, há uma conversão de energia. Mas o trabalho da força resultante converte energia potencial em energia cinética. Então, essa é a energia, o trabalho da força
Resultante sempre vai produzir energia, melhor falando, vai alterar a energia cinética do sistema. Então, pode ser aumentando ou diminuindo. Então, o trabalho, essa grandeza física chamada trabalho, ela converte energia. A energia não é produzida. Né? A gente pensa, acho que a primeira visão que a gente tem quando os professores, né, no ensino médio nos ensinam a respeito de trabalho, diz, o trabalho produz energia. Na verdade, a quantidade de energia que há no universo, ela foi nos dado, né, no Big Bang. Tem uma frase de uma astrônoma americana, que agora me fugiu o nome, que ela diz, né, cada um tem o seu quinhão do Big Bang. Quer dizer, toda a energia que a gente consome, que a gente vive, que nos é dado para viver, é o nosso quinhão do Big Bang. Porque está lá, a origem de toda a energia do universo já está desde o Big Bang. Né? Então, o que no trabalho, ela vai convertendo essa energia que estava lá desde o Big Bang em outras formas, né? Vai alterando. Então, esse é a força. Né? A força altera a velocidade, a resultante altera a velocidade, então ela sempre vai ter uma conversão de qualquer tipo de energia em energia cinética. Se o sistema é fechado, por exemplo, aqui, imagine uma esfera, né, descendo aqui essa superfície aqui. Aqui em cima, por exemplo, velocidade igual a zero, e aqui embaixo com uma determinada velocidade, então vai converter energia potencial em energia cinética. A energia potencial é dada por mgh, não é à toa que a gente pôs lá, né? O que era o trabalho? MAX. Aqui vejo que são outras unidades, mas dá para ver que a energia potencial é definida em função de um trabalho. A, G é a aceleração, H é o X, é o deslocamento, né, que você vai ter. Mas só conta o deslocamento na direção da força. Que é a força-peso aqui. A força-peso está aqui. A força-peso tem essa, né, direção vertical. Então, a energia potencial é um trabalho, a energia potencial só é definida em sistemas em que eu tenho a força agindo em qualquer ponto. Em qualquer ponto que eu pense aqui, eu vou ter a força agindo nesse sistema. Em qualquer ponto que eu veja. Eu tenho um campo, como se diz, de força, que é o campo gravitacional. Então, eu tenho um campo gravitacional aqui. Em qualquer ponto eu tenho uma força definida. Então, eu tenho um campo gravitacional. Então, essa partícula aqui, esse corpo, está sendo deslocado daqui de cima até aqui embaixo, né? E ele está descendo essa rampa devido à força gravitacional que está para baixo. Então, não é exatamente o deslocamento, né? O deslocamento é só a projeção vertical do deslocamento. Então, é H. Então, lembre, sempre vai ser, né, que a gente define o produto escalar de duas forças. É um balão caindo, eu não entendi. Pode ser um balão. Pode. Se era com relação aqui à esfera, eu imaginei mais uma esfera de aço, por exemplo, descendo uma rampa de madeira, por exemplo, ou de cimento, descendo, né, com bem pouco atrito. Então, estou desconsiderando o atrito aqui, não preciso desconsiderar o atrito, mas se eu desconsiderar, né, eu vou ter uma situação que é a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Então, se não tiver atrito, essa é uma consideração,
o campo é conservativo. Que a força de atrito, a resistência do ar, a resistência de qualquer fluido, ela dissipa a energia. Então, o que é um campo conservativo? É um campo de força em que eu vou ter conservação da energia mecânica. Então, a energia, a força deste campo, que no caso é a força-peso, ela vai estar alterando a energia, transformando essa energia, convertendo essa energia, que no caso aqui é potencial, em energia cinética, e a soma, que é a energia mecânica, vai ser sempre a mesma. Por isso que é um campo conservativo. Para isso não pode ter forças, não podem ter forças dissipativas, força de atrito. E se tiver força de atrito aqui, o que vai acontecendo com a energia? Vai sendo dissipada. Então, vai saindo do sistema. Então, a energia mecânica é definida assim, dependente se tem ou não dissipação, eu tenho essa definição de energia mecânica. Não é necessariamente a energia total do sistema, porque eu posso estar aquecendo essa esfera aqui e o sistema está armazenando na forma de energia térmica, de energia interna. A energia mecânica não é a energia total do sistema, é a energia total potencial mais cinética, a energia mecânica. Então, e a energia potencial tem a ver com a força. Então, aqui o potencial, esse termo potencial, ele é quando se usa, por exemplo, com relação a uma pessoa. Né? Aquela pessoa tem potencial, a pessoa tem conhecimentos, etc., que vão lhe levar à possibilidade de produzir livros, ser um bom profissional, etc. Então, é aqui a mesma coisa. Quando a gente fala que tem energia potencial, significa que ela tem o potencial de produzir energia cinética, ou de produzir algum outro tipo de energia. O potencial, a energia potencial, é um tipo de energia que está armazenada no sistema e que com a força, na hora que a força realizar trabalho, ela vai produzir algum outro tipo de energia que, no caso, para o ser humano, é mais útil. Então, um caso, né, de energia potencial, uma usina, um lago, a energia guardada no lago, né, devido à água que está armazenada no lago, de uma usina hidrelétrica, que a energia é potencial, ela tem a condição de produzir outros tipos de energia elétrica. Então, devido à capacidade que ela tem de produzir energia elétrica, é chamada de energia potencial. Então, esse potencial tem muito a ver, esse termo, inclusive potencial, tem muita relação com a nossa capacidade de produzir algum tipo de trabalho, de realizar algum tipo de trabalho que produza uma energia útil para movimento de máquinas, então tem relação com esse uso da energia pelo ser humano. Então, a energia potencial tem a ver com a posição que a partícula ocupa dentro desse campo de força gravitacional. Tem outros tipos de energia potencial que a gente vai ver nos exercícios daí, que seria energia potencial elástica, energia potencial elétrica, então, que está num campo de forças ou numa situação em que, quando ela muda de posição, ela muda a sua energia potencial. Então, quando isso ocorre, nessa situação aqui, em que não há produção de energia, não há uma força dissipativa, então, se não há uma força dissipativa, o sistema está isolado. Então, a gente vai ver isso na termodinâmica mais especificamente, mas o sistema pode ser aberto, quando flui matéria, pode ser fechado, quando não flui matéria, mas flui energia, e aqui o sistema está isolado. Bom, como é só para energia potencial, só depende dessa distância, a projeção, né, do deslocamento, então, se o deslocamento está aqui, nessa direção, o H o que é? É a projeção no eixo em que a força gravitacional, a força-peso aqui está.
Então, a força-peso está nessa direção. O que é o H? O H é a cota aqui na vertical, porque a força-peso está na vertical. Então, tanto faz. A energia potencial deste ponto aqui é a mesma energia potencial desse ponto aqui. Então, não importa se eu estiver na mesma altura, uma partícula que esteja na mesma altura, ela está tem a mesma energia potencial. Então, tem uma superfície aqui. Assim, todos os pontos, uma mesa, por exemplo, a mesa aqui, está o computador. Todos os corpos que estão nessa mesa aqui estão na mesma energia potencial. Não importa a minha referência, porque a energia potencial eu posso definir em função de uma referência. Eu posso definir a energia potencial em função do piso aqui, no apartamento, ou com relação à altura da mesa, ou com relação à altura do solo. Né? Então, a energia potencial aqui, ela tem uma relação, é um valor em função de um valor que eu digo, bom, a energia potencial aqui, nesse ponto aqui, vale, eu posso definir o valor que quiser, positivo, negativo. A energia potencial aceita isso, inclusive eu posso definir como negativo, menos 10, não importa. Lógico, na solução de um exercício, na solução de um problema concreto, eu preciso ser coerente, né, na definição desse valor. Aqui, coerente dizer que é zero, porque estou considerando que é a posição que o corpo não vai mais descer além disso. Então, sempre que há um campo conservativo, eu vou ter superfícies equipotenciais. Vou encontrar quais são os pontos em que eu tenho o mesmo valor de energia. Então, aqui eu tenho uma superfície, imagina assim, né? Na mesma altura, ou, por exemplo, o piso, essa aqui é uma superfície equipotencial. O que significa equi? Equi é igual, né? Equipotencial. De mesmo potencial. Quem for depois estudar mais sobre isso, tem um segundo curso, assim, uma segunda disciplina de física, né, vai ver que essas superfícies equipotenciais são bastante importantes para eu descrever, né, meu universo, etc. Então, aqui uma superfície equipotencial. Qual que é a superfície equipotencial se eu pensar no planeta Terra? Então, aqui o planeta Terra, qualquer superfície esférica em torno do planeta Terra, eu vou ter o mesmo valor da força gravitacional. E aqui, então, eu tenho uma superfície equipotencial. Então, isso aqui é a Terra. Essa superfície aqui, uma esfera, uma superfície esférica, é uma superfície equipotencial, vamos dizer assim. Esse problema aqui, vamos discutir. Ele não é um problema, não tem cálculo. Só para a gente ver se a gente entendeu. Então, na figura 8.32, um floco de gelo, uma pedra de gelo, pode ser também, né? De 2 gramas, é liberado na borda de uma taça hemisférica com 22 centímetros de raio. Não há atrito no contato do floco com a taça. Qual é o trabalho realizado sobre o floco pela força gravitacional durante a descida até o fundo da taça? Bom, que no caso a letra A teria um cálculo a fazer. Mas vamos só indicar, não precisa calcular. Então, essa daqui, se a força de atrito, se a força peso, se a força peso está agindo nesse sentido aqui, não importa que o floco desça, tem atrito, né? Mesmo que tenha atrito, a força, o trabalho da força peso seria o mesmo. O trabalho de uma força não depende do trabalho da outra. O que vai depender, o trabalho de todas as forças é o trabalho da resultante.
Mas de cada força individual, o trabalho é o mesmo, independente de ter outra força, né? É independente, melhor dizer o mesmo, né? Independente. Então, eu tenho aqui a força-peso do bloco, e eu tenho aqui o H, que no caso o H é igual ao R, né? Então, R igual a H, em módulo, né? Nesse caso aqui. Então, como é que eu faço? É só multiplicar a força-peso, vai ser 2 a massa, 2 gramas, né? 2 da menos 3, então aqui no caso, o trabalho seria 2 vezes 10 a terceira, que seria a massa, 10 a menos 3, em grama, e para calcular o trabalho estou no sistema internacional é quilograma, 2 a menos 3, vezes 10, vezes 22. Então vai ser, no caso do trabalho, vai ser 44, ou 4, por assim, 0,44, para simplificar, tchau. Qual é a variação da energia potencial do sistema floco Terra durante a descida? Isso aqui eu vou deixar para vocês responderem agora. Esse segundo 10, você está falando aqui, né? Aqui. Isso daqui é a massa. Esse aqui é G. E esse aqui é H. Oi, eu não vi aqui, eu estava escrevendo, eu não vi o último chat. Deixa eu ver aqui. Não, não entendi. Ah, 10 é G. Você colocou, tem um tracinho ali, eu não vi. 10 é G. Esse segundo 10, ou é esse daqui, da menos 3? Não é menos 3 é porque ele está dando em gramas e eu preciso entrar em quilogramas. Então, a massa em quilogramas. Que é positivo, né? É um pouco maior o zero ali, mas aqui é positivo. 0,44, aqui daria 440, 10 a menos 3, 0,44 joules. Professor, eu estava falando assim, tipo assim, eu entendi essa parte de que transformar os 2 gramas em quilogramas, que é a 10 elevado a 3. Mas Menos 3. esse 10 aqui que está sozinho multiplicado, multiplicando todos ali, é o quê? Então, você está vendo a tela? Esse aqui? Isso, isso. Então, porque o trabalho, vou colocar aqui, o trabalho é dado, né, pelo produto escalar da força vezes R. Bom, esse produto aqui vai me dar, no caso, quando a força e R estiverem em a mesma direção, vai ser F, que no caso é o peso do corpo, que é a força que está agindo sobre ele, vezes o R aqui. Né? Peso vezes o R. Porque está em a mesma direção aqui, e aqui o produto escalar é definido como módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, quando o ângulo é zero, é 1. O cosseno é 1. Então, ficou só isso daqui. Trabalho. Força vezes o deslocamento. Qual que é a força? Força é massa mg. Né? Força-peso mg. Então, é m vezes g. E o R é o H aqui. O raio, né? Então, aqui eu tenho o M, ó. 2 vezes 10 a menos 3, que é como você falou. Estou transformando grama em quilograma. Esse 10 aqui é 10 newtons por quilograma, ou 10 metros por segundo ao quadrado. É o G, é a aceleração da gravidade. É o campo gravitacional. Exato.
10 é o G. Aqui, então, B. Qual é a variação da energia potencial do sistema floco de neve, né? Floco de gelo, terra, durante a descida? Se eu considerar o sistema fechado aqui, qual que é a energia, a variação da energia potencial do sistema? Tá? E o sistema variou. Pensando só na nossa definição mesmo de energia potencial. Qual que vai ser a variação da energia potencial? Ninguém escreveu ainda? Qual que é a energia potencial aqui e a energia potencial aqui? Então, se eu disser que a energia potencial aqui é zero, o trabalho da força-peso para trazer o floco até aqui é 0,44 joules. Então, qual que é a energia potencial aqui? Vocês não entenderam a pergunta? Olá? Então, Pedro colocou 20. Veja só, para eu trazer o floco de neve sem atrito, ou o trabalho da força-peso, se o trabalho da força-peso foi 0,44 joules para trazer daqui até aqui, quanto de energia eu vou precisar para pegar ele aqui e trazer aqui em cima? Se a força-peso, né, transformou energia potencial em energia cinética, e o trabalho da força-peso foi 0,44 joules, quanto que eu preciso gastar de energia para trazer daqui, floco de gelo daqui até aqui em cima? 0,44 joules. Então a energia aqui é zero, isso é um zero, esse é outro zero. Não, esse não é zero, aqui é 4. Tá horrível, né? Então aqui em cima a energia potencial é essa daqui. É o mesmo trabalho que a força-peso produziu para trazer ele até embaixo. Porque o que é energia potencial? É o trabalho da força que leva até em cima, né? Então, se a força-peso, o trabalho da força-peso trazer daqui, podia pôr aqui para ficar mais fácil a gente entender, daqui para cá, então para trazer daqui para cá o trabalho é o mesmo. Sim, na mesma altura que estava inicialmente, né? Ele voltou para a mesma posição. Quando eu, por uma outra força equilibrante, levei até aqui. A energia potencial é o trabalho da força equilibrante que tira o floco de gelo daqui de baixo e põe aqui em cima. Então, é o mesmo do trabalho da força-peso. Então, se essa energia potencial é tomada como sendo nula no fundo da taça, qual é o valor quando o floco é solto? A gente já fez. Se, em vez disso, a energia potencial é tomada como sendo nula no ponto onde o floco é solto, qual é o seu valor quando o floco atinge o fundo da taça? Então, se a gente definiu que aqui em cima vale 0,44, aqui embaixo é zero. A energia potencial é zero. Mas se a gente tivesse definido ao contrário, que aqui fosse zero, quanto que seria no fundo da taça? Aqui. Qual que seria a energia potencial no fundo da taça? 0,44 joules. Exato, só que aqui seria negativo. É o mesmo valor, só que ela está crescendo, a energia potencial está crescendo nesse sentido.
S, a energia potencial. Então, nesse sentido, a energia potencial cresce. Então, 0,44 joules negativo. Então, a energia potencial pode ser positiva, pode ser negativa. Se a massa do floco fosse duplicada, os valores das respostas do item A D aumentariam, diminuiriam ou permaneceriam os mesmos? Eu duplico a massa, o que vai acontecer? Então, o trabalho aqui, em vez de ser massa 2 gramas, massa vai ser 4 gramas. Então, o trabalho vai ser duplicado, que seria... Então, aqui ficaria o trabalho, a energia potencial, e aqui a energia cinética também, quando o energia solto chega aqui, energia cinética. A energia mecânica total. Então, ficariam duplicados. Duplo, por assim, né? Seria duplo. E todos seriam duplicados também, né? Então, aumentariam, não só aumentariam, como seria duplicado, lógico. Só que no caso, seria duplicado, duplo negativo, né? Mas todos duplicariam, vamos dizer assim. A diferença total, a energia mecânica total do sistema seria duplicada. Vamos ver isso aqui. Esses valores, esses exercícios, quando eles são traduzidos para o português, ou para os países, né, que utilizam o sistema métrico, como, tanto comercial como no dia a dia, aí, quando vem desses países que não usam, como os Estados Unidos, Inglaterra, usam outro tipo de sistema, aí fica esses valores quebrados, né? 825, fica todos originalmente, todos esses valores estão em unidades dos sistemas usados nos Estados Unidos. Então, um carro de montanha-russa de massa 825 kg atinge o cume da primeira elevação com uma velocidade V0 de 17 metros por segundo a uma altura de 42 metros. O atrito é desprezível. Aqui eu vou falar só um pouquinho a respeito da palavra desprezível. Veja só, é diferente de dizer que não tem atrito. O autor da pergunta, o autor do livro, preferiu a palavra desprezível para reforçar a ideia de que o atrito existe, é impossível não ter atrito. Só é um valor que a gente não vai considerar, é como desconsidere o atrito. É bem diferente que ele dissesse não tem atrito, conceitualmente. Então, é preferível, na formulação de problemas como esse, dizer o atrito é desprezível, desconsidere o valor do atrito, do que dizer que não tem o atrito, né? Existe atrito, óbvio, não existe nenhum sistema em que não tenha força, algum tipo de força dissipativa. Não existe sistema que não tenha força dissipativa. Então, o menor sistema que você pode ter, um dos menores sistemas que você pode ter que não tem força dissipativa, por exemplo, um movimento de um corpo elevado por forças magnéticas. Aí, você tem um supercondutor que eleva um outro ímã, e aí você coloca esse ímã para se movimentar. Ele vai ficar horas de rotação, por exemplo, mas vai chegar um momento que vai dissipar a energia. Então, sempre, todos os sistemas em que tem um movimento, tem atrito, e atrito, ou resistência do ar, etc., e vai ser dissipativo. Então, o atrito é desprezível. Então, se o atrito é desprezível, eu não tenho uma força
dissipativa considerável, a dissipação é desprezível também. Então, qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre este ponto e o ponto A? Então, é daqui até aqui. Qual que é o trabalho realizado pela força-peso? Daqui até aqui. De cabeça. Estão na mesma altura. Qual é o trabalho realizado pela força-peso para deslocar o corpo nessa trajetória até aqui de novo? Zero? Zero. Ok? Eu teria um trabalho da força-peso positivo até aqui, negativo daqui até aqui, que me levaria ao valor zero de novo, né? Que o trabalho da descida é igual ao trabalho na subida. Então, aqui, zero. Qual o trabalho, então, do ponto A até o ponto B? Então, eu vou calcular aqui a energia cinética em A, só para a gente ter os valores. A energia potencial em A. Então, energia cinética em A, mv ao quadrado, M, 825 kg, 17 metros por segundo ao quadrado, sobre 2, dá esse valor aqui, bonito. Eu coloquei um zero a mais aqui, porque a gente viu sobre algarismos significativos, então eu estou reescrevendo o problema, aumentando a precisão da massa. Só para ter 1,5 aqui, possível, né? Vírgula aqui, sim, possível. Não, eu não ia ter essa condição de pôr poder ter uma casa a mais aqui. Tá? Então, mv ao quadrado, 0,5. Já aqui, olha, eu não coloquei uma casa a mais. Por que eu não coloquei uma casa a mais? Porque, propositalmente, eu coloquei o 10 sem vírgula zero. Então, a regra é que eu deixe na precisão, no número de algarismos significativos após a vírgula, igual ao número de algarismos significativos após a vírgula do menor número. Então, eu pus sem a vírgula zero aqui. Mas, só para você, eu poderia pôr zero aqui, certo? Seria fazer as correções aqui. Aqui eu colocaria zero. Aqui eu colocaria zero. Aqui eu colocaria zero. Aí eu somar, eu tenho o direito de colocar esses 5 aqui, senão eu teria que truncar. Né? Então, só para a gente lembrar um pouco esse conteúdo também. 10,0 G usando. Só para falar a respeito disso. Então, quanto que vale... Qual que é o trabalho da força, né, de A até B? Qual que é o trabalho da força? De A até B, né? Daqui até aqui. Ou tanto faz daqui até aqui, já que aqui é o mesmo, essa diferença aqui vai dar zero. O trabalho é uma constante aditiva, eu vou somando. Então, quanto que vai ser? Olha, eu tenho metade da altura. Eu sei quanto que é energia potencial lá em cima. Isso aqui, energia potencial no topo. Em A. 346,5 kJ, arredondando. E aqui, então, se eu tenho H, se a energia potencial, o trabalho depende de H, se eu divido H por 2, eu divido por 2 a energia potencial também aqui. Então, eu vou ter aqui. Então, 825, né, vezes 10, vezes
21. Em vez de ser 42 metros, 21. Vai dividir por 2. Eu fiz exatamente metade daquele valor que eu tinha aqui. Exatamente. Pedro. Opa. Continuando aqui. O resto vai... E no ponto C, qual que vai ser a variação com relação ao ponto C? Qual que é o trabalho da força peso para trazer o corpo daqui até aqui? Então, vai ser o valor da energia potencial. Do ponto A, já que eu considerei aqui energia potencial igual a zero. Então, vai ser em C, né? Energia potencial em C é zero. Então, o trabalho vai ser essa quantidade aqui. A gente tinha ali ainda. Se a energia potencial gravitacional do sistema carro terra é tomada como sendo nula em C, qual é o valor quando o carro está em B e em A? Então, são os valores, né, exatamente do trabalho da força-peso. Então, em A é essa aqui, e em B é essa daqui. Se a massa é duplicada, a variação da energia potencial gravitacional do sistema entre os pontos A e B aumenta, diminui ou permanece a mesma. Então, a variação da energia potencial duplica. Duplico a massa, duplico a variação da energia. Gente, se vocês tiverem dúvida, perguntando, a gente está só trabalhando esses conceitos aqui, né, com exercício. Professor? Oi. Naquele ponto B, a velocidade vai ser a metade também ou não? Não, ao contrário, né? Ao contrário. Então, qual que é a energia mecânica aqui em cima? Então, energia mecânica aqui tinha, nesse ponto aqui, a energia mecânica é igual à energia cinética mais energia potencial. Ficou meio ruim a coisa aqui, mas... Certo? A energia mecânica é a cinética mais potencial nesse ponto. Aqui também, aqui também, aqui também. Só que aqui, no caso, a energia mecânica aqui vai ser só igual à energia cinética. Por quê? Porque a energia potencial ficou a zero, né? Então, a energia potencial aqui é nula. Eu defini como nula aqui. Estou usando esse ponto aqui sempre como meu zero, né, com relação à altura. Eu já retomo a letra C, Fabrício. Só colocar aqui, eu estou definindo a energia potencial aqui como zero. Né? Então, a energia mecânica aqui no ponto C é igual à energia cinética, então vai ser mv ao quadrado sobre 2, que é igual à energia mecânica, 465,712. A energia cinética aqui embaixo é a energia mecânica total. Isso vai implicar, fazendo o cálculo, em G igual a 33,6 metros por segundo. Por que a velocidade aumentou? Porque o sistema converteu energia potencial em energia cinética, né, a força-peso. Né? Aqui, quando eu estou aqui embaixo, a energia cinética é a máxima. Se eu pensar no sistema em que a força de atrito é desprezível, a energia cinética aqui é máxima. Ele consegue subir, inclusive, mais alto do que aqui, porque aqui já tinha uma velocidade. Então, ele consegue ir até bem mais alto. Por exemplo, se a pergunta fosse qual seria o ponto em que a velocidade chegaria a zero, né? Então, H
seria igual à energia mecânica total dividido por M vezes G. Então, se a gente fizer isso aqui, pegar a energia mecânica total ali, só para responder, né, uma pergunta que a gente possa formular, então, 465.712,5 dividido pela massa, 875, opa, 825, dividido por 10. Ele poderia chegar à altura, já que ele já tinha uma velocidade, como ele tinha uma velocidade V0 aqui, ó, cadê o ponto? Como ele tinha, aqui ele tinha uma velocidade V0, então ele tinha energia cinética, ele poderia subir, ele pode subir além e chegar até 56,45 por aqui, aproximadamente. 56. Hã? Não entendi. Porque a energia... porque a energia potencial, então aqui no caso, nesse lugar de altura, né? Nessa altura máxima aqui, esse ponto de altura máxima só tem energia potencial. Então, a energia mecânica é igual a energia potencial, que é igual a M vezes G vezes H. Então, a H vai ser energia mecânica dividido por mg. Para sobrar o H aqui, né? Na hora que eu resolvo aqui. Então, eu peguei aqui a energia. Essa energia mecânica é igual à energia potencial no ponto máximo. Né? A energia potencial máxima é o H máximo. Certo? Então, o H máximo é a energia potencial máxima. Que é quando a energia mecânica é só potencial, não tem energia cinética. Então, aqui embaixo é o contrário. Eu só tenho energia cinética. Que eu só tenho energia cinética. Já aqui no H máximo, eu só tenho potencial. Qualquer outro ponto intermediário, a energia mecânica é a mesma. Esse valor aqui é energia mecânica. Mas ela está dividida em cinética e potencial. Cinética e potencial. A mecânica total está sendo convertida em cinética e em potencial de acordo se o carro está subindo, está convertendo o trabalho da força-peso negativo, então está convertendo cinética em potencial. Quando ele está descendo, o trabalho da força-peso é positivo, está convertendo o potencial em cinética. Vamos ver aqui o pêndulo, que na verdade é o mesmo assunto. Eu tenho um pêndulo aqui, eu soltei o pêndulo aqui. Ó, tá? Então, na hora que eu soltei esse pêndulo, a energia cinética... Aqui a energia cinética é máxima, ó, só tem cinética. O potencial vai a zero. Os dois juntos aqui, o verde e o... essa cor aí, uma abóbora, laranja, as duas barras, tá? A cinética é essa aqui, é a diferença. A cinética é o que está em verde, o potencial é o que está em laranja. Então, as duas estão mudando. Aqui é uma barra que está somando as duas barras. A energia cinética está aqui, ó. Que a energia cinética é zero, ela vai aumentando, e aí a energia... Aqui a energia potencial é mínima. Não vai a zero, não necessariamente vai a zero. Estou considerando que aqui seria zero. Como ele não chega a zero, ele fica a um valor mínimo. Então, no caso de um pêndulo ideal, sem resistência do ar, ele fica indefinidamente fazendo isso, transformando a energia potencial em energia cinética. Então, no topo ele está com energia potencial e embaixo ele está com energia cinética. Né? Então, aqui,
A velocidade é máxima aqui embaixo. Não, isso aqui não deu para fazer todos esses detalhes, né? Aumentando a velocidade, tudo. Então, dentro do possível, a representação. Mas num pêndulo a gente vê que ele vai aumentando e é máximo, depois vai diminuindo. E aqui, então, quando ele chega nessa posição, ele tem energia potencial máxima. Então, aqui, né, o H máximo. Então, nesse ponto aqui, ele tem o H máximo. E aqui, ele tem a velocidade máxima. Então, aqui a energia cinética é máxima. E aqui a energia cinética é nula. Ele para, né? Tem velocidade igual a zero aí nesse ponto. A velocidade vai ser nula. Ele não vai parar assim, né? Não tem repouso. Só dar uma parada para falar sobre isso. Então, aqui, né? A energia potencial é máxima e a energia cinética é nula. Só tem potencial a cor aqui. Só tem energia potencial. Já aqui, um pouquinho mais, né? Passou. Não, mais ou menos. Entenderam, né? Quando passa bem aqui, a energia cinética, vou ter, que a velocidade vai ser máxima, e a energia potencial vai ao mínimo possível. Que pode ser qualquer valor, porque eu decido qual que é o valor. Ok? Então, ok. Legal fazer isso. Eu até esqueci, passei, né? Voltaria. Bom. Vamos falar sobre o trabalho realizado pela força de atrito, tá? Então, a força de atrito, eu tenho aqui um corpo, tá? Em que ele está aqui a força, tem uma força que está movendo o corpo nessa direção aqui, ele vai ter um deslocamento. Aqui o livro, o Halley mesmo, mudou a notação, usou D, mas é a mesma coisa. Então ele teve um deslocamento D aqui. Tinha uma velocidade V0 inicial, tem uma velocidade final V, e tem uma força de atrito contrária ao deslizamento da peça. Então, qual que é a força resultante? A força resultante, tá? No caso aqui, eu estou considerando, apesar de estar em negrito, isso aqui foi eu que fiz, errado. Vou tirar o negrito. Mas não, tá negrito. Porque eu estou colocando, já não é negrito, é escalar, porque eu estou colocando esse sinal, é a soma das forças, né? Se fosse negrito, eu tinha que colocar a soma das forças aqui. Porque eu uso o somatório dessa forma, né? Coloca a origem aqui, o resultante estaria aqui assim. Aqui eu estou usando o eixo X, então os módulos aqui. Então, F menos FK é igual a massa vezes a aceleração. Então, o trabalho, então, da força total continua sendo MAX, quer dizer, o trabalho da resultante aqui. Então, usei a segunda lei de Newton, mas essa aqui é a resultante, é MAX, então é o trabalho da resultante, vezes essa distância aqui, vai ser a variação da energia cinética. Então, aqui é V final e aqui V inicial. Então, é exatamente isso, é simples. Né? Dessa forma aqui, é só aplicação, só achar resultantes, considerando a força de atrito, e aplicar, e eu posso separadamente, então, simplesmente pegar a força de atrito aqui, no caso, se eu quiser saber o trabalho da força de atrito, é só multiplicar F
K, força de atrito, vezes o D. Eu tenho o trabalho da força de atrito. Especificamente, o trabalho da força de atrito, né, FK aqui, força de atrito cinético, vai ser o valor da força de atrito cinético vezes D. Ixi, sem a caneta aqui, só com o mouse. É isso aqui. Então, vamos fazer um exercício. Partindo das considerações sobre trabalho em energia cinética, mostra que a distância mínima necessária para deter um carro de massa m e que se move com velocidade v é dada por v ao quadrado sobre 2 vezes coeficiente de atrito cinético entre o pneu e a estrada e a campo gravitacional da Terra, né, seleção da gravidade. Então, a gente já viu que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. É diferente da força de atrito estático, que pode ser até força de atrito, o coeficiente de atrito estático vezes a normal. A força de atrito não vai estar presente só porque eu tenho um corpo. Se o corpo estiver parado, não tem força de atrito. Então, depende se o corpo está se deslocando ou não. Então, a força de atrito, no caso da força de atrito estático, não depende do corpo estar se deslocando. Né? A força de atrito estático vai ser maior quanto mais força eu uso para tentar tirar ele da situação estática, né, de repouso. Mas aqui no atrito cinético é dado isso. Força de atrito cinética é níveis da normal. A força de atrito cinético, se é a única resultante, no caso aqui, né, necessária para ter um carro, então a única resultante que está sendo considerada aqui é a força de atrito cinética, então é massa vezes a aceleração, porque é a resultante. Então, se eu combinar a natureza da força aqui, que é força de atrito, que é uma força elétrica, eletromagnética, e usasse o equivalente de Newton, eu acho a aceleração. Né? Igual às duas, faço um m dividindo, então é nível normal sobre m. Só que é normal, no caso, estou considerando, né, que o carro, eu estou considerando que o automóvel, o carro, está numa pista horizontal, então aqui o carro, né, deslocando, por exemplo, para lá, que é a velocidade v, está se deslocando nessa direção. Está se deslocando nessa direção, o automóvel. Então, a força de atrito está nessa direção aqui. Força de atrito cinética, esse K vem de cinético, né? Cinético, de grego, K aqui. E aqui a força normal. Então, nessa situação aqui, a força normal é igual a menos o peso, e as duas, portanto, possuem o mesmo módulo. Então, a força normal é mg, né, em módulo. A normal é também m vezes g. Então, por isso que foi colocado aqui. Então, m simplificou, ficou a aceleração coeficiente de atrito, que multiplica o campo gravitacional. A aceleração é coeficiente de atrito vezes campo gravitacional. E ele mostra que a distância mínima necessária. Então, eu tenho a aceleração, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o trabalho, porque vou usar aqui o teorema trabalho-energia cinética.
Tá? Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é o que a gente viu aqui, né? Então, que, que a gente pode obter, dá para ver, né, que é multiplicando n, se multiplicar n 2n, da equação de Torricelli, eu tenho isso daqui. Então, aqui é o trabalho, max, e aqui é a energia cinética. Então, o trabalho da força de atrito, que é a única força que vai estar agindo, é a resultante, é igual à variação da energia cinética. Então, o que vai ser a força de atrito? É N. Posso simplificar o M aqui, não importa qual. A massa, exatamente a massa, aparece tanto de um lado quanto do outro, então eu posso simplificar. Né? A força de atrito é uma força dissipativa, então o trabalho vai ser negativo. Sempre que eu tiver uma força dissipativa, sobre o sistema, o trabalho vai ser dissipativo. Então, negativo aqui. Né? Tanto que a força, a velocidade final é zero e a velocidade inicial que é v. Então, a velocidade inicial é v. Então, só substituir o que eu tinha. M eu simplifiquei aqui. Então, ficou A, mi, C vezes G, vezes X. É igual a M eu simplifiquei, V final ao quadrado, que é zero, ele quer que o carro pare. Para deter um carro, então eu quero que ele pare. Então, a velocidade final é zero. E a velocidade inicial é V. V ao quadrado. Sobre 2, eu simplifiquei a massa, ficou V ao quadrado sobre 2. Então, esse termo é nulo. E aqui sobra, então, V ao quadrado sobre 2. E eu passo para achar o X, Mi, C, né, o coeficiente de atrito cinético. E o G passa dividindo. Então, eu tenho aqui o valor do deslocamento máximo, a posição que o automóvel vai parar. Né? Esse resultado é exatamente assim que se usa para se ver um risco. Veja só, eu tenho um risco ao contrário aqui. Né? Então, se eu resolver para V, né? Então, pego V aqui igual ao que a raiz de 2 coeficiente de atrito vezes G vezes X. Então, eu sou um perito de trânsito e eu quero saber qual era a velocidade que o automóvel estava. Eu conheço ali o coeficiente de atrito no chão, faço testes com um automóvel e com uma carretinha atrás, é dessa forma que se faz, com uma carretinha atrás em que eu tenho um pneu lá que eu vou saber qual que é o atrito, né, mantendo uma velocidade constante, eu consigo descobrir o atrito do solo com relação ao pneu. Então, eu acho um bicinético, né? Conheço o G, faço esse cálculo aqui, conheço a velocidade, sei a velocidade do carro, e aí eu vou... que tem uma predominância, né, no caso de perícia de trânsito, que é assim, se a pessoa tiver com velocidade acima da permitida naquele ponto, ela é culpada pelo acidente, não importa o que ocorreu. Uma pessoa atravessou um sinal vermelho, mas a outra estava uma velocidade acima da permitida, né? Com relação ao acidente, a que atravessou o sinal vermelho tem menos culpa do que a que estava com alta velocidade. Porque a que atravessou o sinal vermelho, ela poderia ter escolhido passar o sinal vermelho por qualquer outra coisa, mas tinha como certeza que poderia passar porque a outra estava com a velocidade permitida. Se quiser
supor que a outra pessoa está com velocidade permitida e ela não estava, torna aquela que estava com velocidade maior não deu chance com relação aqui, mesmo que atravessou o sinal vermelho. Né? Então, é um crime maior ter velocidade acima da permitida do que atravessar o sinal vermelho ou alguma coisa assim. Maior que isso, só dirigir embriagado. O aumento da velocidade tira dos outros que estão no trânsito a possibilidade de se defender com relação a isso. Né? E é fácil determinar a velocidade a partir dessa expressão aqui. Eu observo no chão qual que foi a extensão da derrapagem e tenho a velocidade do automóvel. Então, um exemplo numérico. Então, se a pessoa está com uma velocidade de 108 km por hora, isso equivale a 30 metros por segundo, né? Se eu dividir por 3,6, eu vou ter 30 metros por segundo. É um valor mais ou menos comum, 0,45, coeficiente de atrito cinético. Então, se eu colocar para x nessa expressão aqui, eu vou obter que x igual a 100 metros. Então, por exemplo, numa pista em que a velocidade é máxima permitida, pensar numa pista dentro das cidades. Então, o valor máximo permitido nas cidades é 60 km por hora. No Brasil, não tem pista em cidade acima de 60 km por hora, porque as vias rápidas são 60 km por hora. Em estrada, você vai ter até 120, 130 km por hora em estrada. Então, aqui a derrapada, no caso, né, tanto que vai ter que essa força de atrito vai ter que agir para o deslocamento, né, vai ser 100 metros, para poder dissipar toda essa energia. E essa energia foi para onde? Foi no aquecimento do pneu, na produção do traço ali no chão, né? No som, que vai estar dissipado. Nas próprias lonas de freio também há uma dissipação, também tem um atrito, não só no pneu com o asfalto, mas na lona de freio, né, as lonas de freio, com relação ao próprio à estrutura. Qual a energia dissipada? Então, calculando a energia cinética inicial, pensando aqui num automóvel pequeno, então, 1 tonelada, você vai ter 450 mil joules. Quanto é um joule? Se a gente pensar, tentar entender quanto é um joule de energia. Então, se eu pegar um corpo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, dá para pegar e ter essa dimensão, quanto que é um joule. Se eu pegar um corpo de 1 joule do chão e elevar 1 metro, a energia potencial desse 1 quilo de arroz vai ter aumentado 10 joules. Então, para eu, por exemplo, elevar 1 metro qual que seria a massa para elevar 1 metro para eu ter essa energia aqui, né? Equivalente dessa energia? Seria 25 a massa. Essa energia eu gastaria para elevar na altura de 1 metro, tá? A massa de 25 toneladas. Então, se eu tivesse 22,5 toneladas. 22,5 toneladas. Se eu pegar 22,5 toneladas e elevar 1 metro de altura do chão, eu vou gastar essa energia cinética aqui. Tá? Eu diria 2,5, etc. Né? Está dividido por 2 aqui. Então, para a gente ter uma ideia de quanto que é um joule. Então, potência. Potência é como, assim, no tempo, esse trabalho está sendo realizado.
Tá? Então, eu estou elevando do chão um corpo de 1 quilograma. Eu posso tirar ele do chão rapidamente ou posso tirar devagar, né? Bem devagar, vou elevando o corpo. O trabalho no final é o mesmo, mas a potência, quer dizer, o quanto do trabalho que estou realizando por unidade de tempo vai ser diferente. Então, isso que é a potência. Então, qual o trabalho realizado pelo motor de um automóvel de alto desempenho que funciona em seu limite máximo por 1 minuto? Então, um automóvel de alto desempenho, ele tem 350 HPs. Tá? Então, essa unidade aqui, HP, é uma unidade de potência, 350 HP, né? Que é chamado de cavalos-potência. Cavalo-vapor, unidade semelhante, só que usava cavalo-vapor na época das máquinas a vapor. Hoje ainda se usa cavalo-potência, HP, que seria pensar que eu teria força no motor do automóvel, né? Força, por exemplo, dos automóveis comuns, a potência média num automóvel comum é 100 HP. Então, seria equivalente a estar sendo puxado por 100 cavalos. Uma unidade não é exatamente igual a 100 cavalos, mas seria equivalente a isso, próximo a isso. É um pouquinho menor pelo que eu li já. Quanto que vale um HP com relação ao watt, que é a unidade de potência? Então, o que é o watt? O watt é 1 joule por segundo. Watt. Então, se eu tenho uma potência de 1 HP, eu tenho 745,7 watts. Então, 350 HP, eu vou ter uma potência de 2, multiplicando aqui, né? Tá? Eu tenho essa potência aqui de 260.995 watts. Essa aqui é a potência, não é fraco, né? 260 mil watts, 261, aproximadamente 261 quilowatts de potência. Deixa eu falar, 261 quilowatts de energia, não, é 261 quilowatts de potência, porque watt é a unidade de potência. Então, eu tenho esta potência aqui num automóvel de alto desempenho, os automóveis mais potentes, eles têm maior potência, né? Ser potente quer dizer isso, tem maior potência, 261 quilowatts. Então, em 1 minuto, 60 segundos, a cada minuto, a quantidade de energia que está sendo consumida é 15 megajoules, aproximadamente 15,5, 16, né, para arredondar nessa casa decimal aqui, teria 16 megajoules. É muita energia que está sendo transformada de petróleo em gás carbônico, né, na transformação de petróleo em gás carbônico. 16 megajoules de energia num automóvel de alto desempenho, no limite máximo. Vencendo a resistência do ar, vencendo a resistência dos pneus no chão, para manter um automóvel aí com 180, 200 km por hora, velocidades que automóveis de alto desempenho pegam, por exemplo, nas autoestradas da Alemanha, França, etc. Em países que isso é permitido, né? Que não tem um limite próprio da velocidade. Isso aqui é assim, apenas a exposição rápida desse conceito, né, de potência. Planejei a aula até aqui, terminei 15 minutos antes, podemos fazer
perguntas ou alguma coisa assim. E aí, na lista de exercícios que eu vou passar, a gente vai trabalhar e na próxima sexta-feira eu vou escolher alguns exercícios da lista para a gente trabalhar, ok? E fechamos, em termos de conteúdo, a gente fecha com esses conteúdos de trabalho, energia e potência. Também nessa aula de hoje fiz um pouquinho de uma revisão, né, dos conceitos que a gente tinha visto nas aulas anteriores sobre energia e trabalho em energia. E a partir dos exercícios a gente vai complementando os conceitos, né? Então, o que é o quilowatt-hora, trabalhar algumas outras unidades, também de trabalho em energia e potência, e também com relação à força e movimento. A gente vai ter aproximadamente, eu acho que, se eu não me engano, foram 20 exercícios na primeira. Vai dar em torno de 40 exercícios que eu vou passar para vocês. Isso. Ok. Mas é que são duas listas. Alguns exercícios são mais imediatos, mas já nesses próximos dias, então na sexta-feira, aí na próxima terça e na próxima sexta, então nesses próximos dias, a gente marca a prova, mais ou menos para daqui. Eu pensei o seguinte, hoje, terça-feira, né? Daqui 2 semanas, dia 20 de julho. Pensei em marcar a prova para 20 de julho, a avaliação. Até lá, a gente trabalha as listas. As listas, a Sofia vai trabalhar uma prática com vocês, uma prática virtual. Então, de agora, a gente tem mais 3 aulas. Pode falar aí, Johan. Professor, essa questão da potência, naquela parte da montanha-russa, ele não iria, não diria aquele caso de quando para nos 2 pontos, tinha 2 pontos que era da mesma altura, né? Mas aí seria todo o trabalho realizado até chegar lá. Sim, por exemplo, se eu quiser calcular, o conceito de potência ele está presente o tempo todo aqui, né? Então, por exemplo, aqui no caso da montanha-russa, ele vai, a força peso aqui, qual que vai ser a potência dessa força peso aqui, né? Quanto que vai ser a energia que vai estar sendo transformada em energia mecânica em potencial. Então, vou calcular a potência média aqui, vai perdendo, né, a energia potencial, vai ganhando energia cinética. Então, eu posso calcular aqui, porque como eu não tenho... eu precisaria conhecer um pouco a trajetória. Para eu calcular a potência, eu teria que conhecer um pouco a trajetória, porque conforme for ele não vai cair, a aceleração não é igual aqui, né? Aqui a aceleração é menor, aqui a aceleração é maior. Mas vamos supor que eu integral pensasse integral. Mas eu posso, para ter uma avaliação, eu poderia aqui traçar uma reta aqui, né? Pegar um ângulo aqui, 45 graus, então G seria, a aceleração seria 10 vezes 0,747, né? Então, seria 7,47 aproximadamente metros por segundo ao quadrado a aceleração aqui. Então, eu posso calcular a partir daqui, já que eu tenho aceleração, pensando aqui 45 graus, uma reta aqui, média, um valor médio, né? Para uma estimativa. Eu poderia calcular a potência. Então, aqui, no caso, como eu tenho um G que vai ser constante, a potência vai ser constante aqui. Mas é isso, eu tenho uma potência, no caso aqui, uma potência positiva com relação à força-peso,
E depois eu tenho uma potência negativa em relação à força-peso. Como potência negativa? Significa que a força-peso está diminuindo a energia cinética, aumentando a potencial. Então, é só esse sinal positivo ou negativo da potência significa se eu estou, por exemplo, eu posso ter um motor que vai ter uma potência positiva e posso ter um freio que vai ter uma potência negativa, porque o trabalho realizado vai ser um trabalho que diminui a energia cinética. Tá? Mas então eu posso calcular a potência aqui. Para essas situações aqui, eu tenho o cálculo da potência também. Fica aqui como, posso até elaborar em termos de cálculos para calcular a potência média nessas situações aqui. Né? Se ele me der o tempo, uma situação aqui qualquer, uma curva qualquer, eu posso ter o tempo, posso calcular a potência da força de atrito. Né? No caso aqui, é mais fácil, numa montanha-russa real, é mais fácil ter uma estimativa teórica, mas tem um valor experimental. Coloco o carrinho aqui e vejo qual a velocidade que ele chega aqui. Depois, nos cálculos para a construção da montanha-russa, já devem ter esquemas para saber, o loop vai gastar tanto, porque no loop eu tenho que ter a velocidade alta ainda lá no topo. Né, o loop é aquela curva que faz assim. Para a montanha-russa. Então, vem aqui e faz e sai, né? Então, aqui a velocidade tem que ser pouco acima do zero, para não correr o risco do carro cair, né? Parar lá em cima e cair. Então, todos esses cálculos já estão feitos, mas, acima de tudo, é um cálculo, porque vai ter dissipação, né? É um cálculo de ajuste dos valores experimentais com relação a essas curvas também. Tá? Mas sim, eu calculo a potência da força-peso, mas a potência total da força-peso daqui até aqui é zero. Tem uma potência positiva ao descer e uma negativa ao subir. Como o trabalho aqui, a variação da energia mecânica é zero, o trabalho da força-peso é zero, a variação da energia potencial aqui é zero, a variação da energia cinética aqui é zero, desse ponto para A. Então, o trabalho da força-peso é zero. E a potência, então, é zero. Já que o trabalho é zero, a potência é zero, desse ponto para esse. A potência da força-peso é essa variação da energia cinética daqui para cá, ou da energia potencial, no caso aqui vai ser a mesma, só vai mudar no sinal. Então, eu tenho essa energia aqui nesse ponto, né? No ponto B, a energia potencial, esse valor aqui, a variação, então, com relação à energia potencial de A para B. Aqui é metade, né? Metade desse valor, a energia potencial aqui em B. Então, a potência, se fosse, por exemplo, em 100 minutos, né, ficaria então, a variação da energia cinética de A para B. Calcular aqui 7, 3, 2, 0, 0. Joule. Então, a potência, se a gente pensar que ele fez isso em 100 minutos, ficaria 1, 7, 3, 2, 0 watts, por exemplo.